Olá, gurizada, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de História. E como todos sabem, uma semana de História do Recife, na outra semana do História do Brasil. Semana passada nós estudamos a escravidão, que faz parte da história do Brasil. Hoje nós vamos estudar História do Recife. Vamos à aula? Hoje nós vamos estudar a primeira parte do Recife e os holandeses. Como todos vocês sabem, os holandeses chegaram em Recife em 1930, mas só em 1937 a Holanda resolveu mandar uma pessoa para Recife. Foi o príncipe Maurício de Nassau, que não era holandês, era alemão de origem. Quando chegou aqui, o príncipe Maurício de Nassau teve como primeira preocupação estabelecer uma administração eficiente e ter um bom relacionamento com os donos de engenho. O que isso quer dizer? Que ele queria fazer um bom governo. Ele queria ter um bom relacionamento com quem tinha dinheiro em Recife, que eram os donos do engenho. Né? Naquela época, o açúcar dava muito dinheiro. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou à disposição dos donos do engenho recursos financeiros para comprar escravos, né? Que a gente viu que primeiro tentou escravizar os índios, não deu certo, aí foi buscar na África. E também máquina para a produção do açúcar. Ora, o açúcar não era um alimento como é hoje, que tem tudo supermercado. O açúcar era feito ouro, era difícil de se achar. Só quem produzia açúcar é que ganhava um bom dinheirinho. Então, a primeira preocupação dele foi colocar recursos para que ele pudesse enviar para a Holanda açúcar. E a Holanda, assim, vender para os demais estados da Europa. Lembre-se de uma coisa: a Holanda aqui está em guerra com a França. Aqui nós temos a foto, um desenho, né, de uma foto do príncipe Maurício de Nassau e lá ao fundo a cidade do Recife. Essa ponte é a ponte que leva o nome dele. Né? Na época, estava no início da construção a ponte Maurício de Nassau. Acostumados às terras planas da Holanda, os holandeses preferiram ficar em Recife do que em Olinda. Nós sabemos bem que Olinda é feita de ladeiras. Ela tem muitos altos e baixos, ela não é uma terra plana, ela não é uma planície, ela é cheia de planaltos. Tem muitos montes, muitos morros, muitas ladeiras. Então, os holandeses, quando chegaram aqui, preferiram Recife, já que Recife lembrava um pouco sua terra natal. Não é que fossem parecidos prédios, nada disso não, gente. É exatamente pelo fato dela ser plana, ela lembrava a Holanda, né? Que a Holanda é na terra plana. Então, o príncipe Maurício de Nassau resolve acomodar a sua corte próxima às águas calmas do rio Capibaribe. Nasce aí
a Mauriciedade ou cidade Maurícia, como seria chamada a cidade do Recife durante o período de Maurício de Nassau. Aqui nós temos, no fundo, a cidade do Recife, aqui assim em cima a cidade também do Recife, aquela parte onde hoje eu tenho o Recife Antigo. E aqui nós temos a ponte Maurício de Nassau, ligando o Recife ao Recife Antigo, tá? Esse é o mapa da época de Maurício de Nassau. Podem ver que as letras, inclusive a escrita, é daquela época. A vista, né, essa foi uma pintura feita na época, né, da cidade Maurícia ou Mauricita, como era conhecida Recife na época de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, ele fez muita coisa em Recife, construiu vários prédios, mas uma coisa bastante curiosa, eu não sei se vocês estão reconhecendo o local, mas o local é a Praça da República, que é a praça onde fica o Palácio do Governador, tá? Aquela praça em frente ao palácio. Ali abrigou o primeiro horto zoobotânico do Brasil. O que quer dizer isso? Maurício de Nassau reuniu espécimes do Nordeste, tanto de planta como de animais, e viviam nessa floresta, né, que tinha em frente ao palácio. Que tem, tanto que eu coloquei fotos para ver se vocês reconheciam, que lá no fundo é o palácio do governador. Tá? Então, o que é que ele fez? Esse horto, ele quando ia passear com as pessoas, conversar, né, para discutir os problemas do governo dele, ele apreciava tanto as plantas da região como os animais da região Nordeste. Tá? Então, o primeiro horto zoobotânico, zoo quer dizer zoo, animal, e botânico quer dizer plantas, foi criado em 1638 por Maurício de Nassau. Onde hoje se encontra a Praça da República, o Teatro Santos Abreu e a própria sede do governo de Pernambuco, o administrador construiu um ambiente em que espécies de plantas e animais típicos do Nordeste podiam ser contemplados por ele e seus convidados. Também servia como centro de reserva e produção de alimentos, além de local de pesquisas científicas da fauna e da flora da região. O local funcionou até um ano após a saída de Nassau, ou seja, até o ano de 1645. Construções da defesa da Nova Holanda no Brasil. Eles invadiram o Brasil, né? Vieram da Holanda, então eles tinham que construir defesas para proteger o que eles tinham conquistado. Tá? Então vamos ver qual foi a primeira fortificação. A primeira fortificação foi o Forte das Cinco Pontes. Como vocês veem aqui no desenho aqui embaixo, ele realmente tinha 5 pontos. Hoje, essa fotografia, né, ele só tem 4. Tá? Por quê? Os holandeses, quando construíram o Forte das Cinco Pontes, eles pensaram em defender o Recife, ou seja, a Nova Holanda, dos invasores. Então, ele colocou 5 pontos para poder ter boa visibilidade. Quando os portugueses tomam de novo o Brasil,
essa parte do Brasil, principalmente o Nordeste, eles reformulam o forte das 5 pontas, deixa de ter 5 pontas e passa a ter só 4 pontas. Forte de Santiago das 5 Pontas, localizado na cidade de Recife, no litoral do estado de Pernambuco. O Forte das 5 Pontas está localizado no bairro de São José, construído pelos holandeses em 1630, por volta de 1654, após ter expulso os holandeses, depois de uma dura batalha, na qual uma das pontas foi castigada violentamente pelos canhões da naus da coroa de Portugal. Os portugueses, quando assumiram o forte em 1684, foi reconstruído com um novo traçado. O número de bastiões, que é o número de pontas que ele tem, foi reduzido de 5 para 4. Ele é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional desde 1938. Serve atualmente como sede do Museu da Cidade do Recife. No final da rua do Bom Jesus, foi encontrada a última ponta do Forte das 5 Pontas, o último bastião, que ele é conhecido como Museu a Céu Aberto, porque é um pedaço da história de Recife, tá? De uma construção que é muito importante para a cidade de Recife, defendeu o Recife de muita coisa, de muita guerra, de muita invasão, tá? E foi uma construção criada por Maurício de Nassau. Outro forte é o Forte Orange. Quem já foi em Itamaracá conhece esse forte. Inclusive tem a praia do forte, o Forte Orange, que fica lá no finalzinho de Itamaracá. Inclusive, hoje em dia tem um hotel com o nome dele. E o Forte Orange foi outro forte construído para defender a Nova Holanda dos invasores. No ano seguinte, em 1631, os holandeses resolvem ocupar a ilha de Itamaracá, mais ao norte, o Canal de Santa Cruz, que separa a ilha do continente. Era a principal via de acesso a áreas produtivas. Dominar a entrada do canal significava controlar o acesso marítimo a Igaraçu, a Vila da Conceição e das demais áreas de escoamento de riquezas, ou seja, era a área por onde passavam as riquezas. A tentativa não foi coroada de sucesso, pois a Vila da Conceição, comandada pelo capitão Salvador Pinheiro, repeliu o ataque holandês. Apesar de eles não terem conseguido conquistar logo Itamaracá e Igaraçu, vai conseguir um pouco mais lá na frente, depois que eles constroem o forte. Em regresso ao Recife, o tenente-coronel Stein Kallenfels determinou que fosse construído um forte com 33 bocas de fogo, que denominou de Orange, em homenagem ao príncipe Frederico Henrique de Orange, que era tio de Maurício de Nassau. Ou seja, o nome do forte leva o nome do tio de Maurício de Nassau, que foi uma homenagem a ele. Forte do Brum. Esse fica aqui no Marcos, junto no Recife Antigo, perto da prefeitura do Recife e em frente à fábrica da Pilar. Bem, o Forte do Brum não foi construído pelos holandeses, mas foi terminado pelos holandeses. Quem começou a construir o Forte do Brum foram os portugueses, e os holandeses terminaram a construção.
construção inicial portuguesa em 1629, por ordem do governador Matias de Albuquerque. Lembra que Matias de Albuquerque, quando os holandeses invadiram, ele fugiu, que ele vai fundar o Arraial do Bom Jesus e lá vai criar a revolta que vai expulsar os holandeses de Recife. Ele fugiu e fundou o Arraial do Bom Jesus. O forte foi denominado Forte Diogo Paz e teve por objetivo estabelecer a segurança do porto do Recife contra possíveis invasões. Vamos lembrar que o Recife só se torna porto em 1537, tá? Até então, ele nada mais era que um simples ancorador. Em 28 de fevereiro de 1630, quando os holandeses invadiram o Recife, continuaram com a construção até 1631, utilizando como material areia, galhos de árvores e óleo de baleia para a faxina, tendo nomeado de Forte Brunner em homenagem ao presidente do Conselho Administrativo da capitania recém-conquistada. Tal nome foi aportuguesado posteriormente pelos nativos para Brum. Por isso que o forte se chama Forte do Brum. Pois é, gurizada, hoje a gente fica por aqui. Para a semana, a gente vai ver outras curiosidades sobre o governo de Nassau. No próximo capítulo, a gente vai ver outros edifícios construídos por ele, pontes, tá certo? E no último capítulo da nossa história, veremos a expulsão dos holandeses do Brasil. E aí a gente vai focar principalmente na batalha dos Guararapes, que é a batalha que expulsa os holandeses do Recife. Mas por hora é só. Tchau!